Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e hoje nós vamos continuar aqui no nosso capítulo 4, no livro 2, nós paramos na questão, que não é uma questão, é um ensaio, que é o número 257, já é o nosso vídeo, se eu não estou enganado, número 60 do nosso estudo do Livro dos Espíritos e nós vamos continuar aqui, é a parte 2 do ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, sobre o que os espíritos sentem. Tá? Eu enumerei como parte 2, mas não tem essa referência no Livro dos Espíritos, porque é um texto continuado. Mas como ia ficar muito grande, eu dividi, né? Então vamos aqui, número 257, lá no parágrafo onde eu enumerei como parte 2. E continua da seguinte forma. Mas, dir-se-á, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, da mesma forma que as sensações desagradáveis, ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser igualmente a outras. Sem dúvida, para aquelas que provem unicamente da influência da matéria que conhecemos, o som dos nossos instrumentos, o perfume, nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, lhe experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível que nem podemos imaginar, pois a esse respeito somos como cegos de nascença em relação à luz. Sabemos que ela existe, mas por que meio? Aí se detém a nossa ciência. Então vejam que ele explica aqui nesse pedaço. Ele diz aqui que as sensações agradáveis ou desagradáveis são transmitidas ao espírito. Nós temos o nosso corpo de carne, o nosso perispírito e o nosso espírito. Então, para chegar lá no espírito, que é realmente quem pensa, e não o perispírito nem o corpo, a sensação que abate sobre o corpo, ela é transferida ao perispírito para que seja transferida ao espírito. Então, por exemplo, quando alguém toca meu corpo, ou quando eu escuto uma música, ela é transferida dos meus órgãos perceptivos de audição, sistema nervoso, para o meu perispírito, e o perispírito transmite ao espírito. E como ele diz aqui, quanto mais, se o espírito é puro, ele é inacessível a umas e deve ser igualmente a outras. Ou seja, ele pode perceber as coisas boas e pode, digamos assim, não sentir as coisas ruins. E ele continua aqui. Sabemos que existe percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo ser, e não como no homem, de uma parte do ser. Mas, ainda uma vez, por que intermediário? É o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem nos dar conta, visto que nossa linguagem não está em condições de exprimir as ideias que não temos, da mesma forma que a língua dos selvagens não tem termos para exprimir nossas artes, nossas ciências, nossas doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia em nosso mundo. O mesmo não ocorre com os de perispírito mais denso, que percebem os nossos sons, os nossos odores, embora não o façam por uma parte de sua individualidade, como quando na vida, ou seja, esses espíritos mais próximos de nós, que ainda estão mais ligados à matéria, eles percebem, mas eles não têm órgãos de percepção. Poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e chegam assim ao seu sensorium comune, ele usa aqui um termo em latim, que é o próprio espírito. Embora de um modo diferente, pode ser também como uma impressão diferente, que o produz uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Isso vem em apoio ao que dissemos. Essa penetração é tanto mais fácil quanto mais o espírito está desmaterializado. Quanto à visão, ela independe da nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da nossa alma. Para ela não há obscuridade e apresenta-se mais extensa mais penetrante
para os que são mais purificados, ou seja, os espíritos mais iluminados, mais elevados. A visão deles é mais longa, ela, digamos assim, enxerga mais longe, de uma forma bem simples, né? A alma, ou o espírito, tem, pois, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são limitadas pela grosseria de seus órgãos, contudo, na vida extracorpórea, o são cada vez menos à medida que se torna menos compacto o envoltório semimaterial. Esse envoltório, tirado do meio ambiente, varia de acordo com a natureza dos mundos. Olha só que importante que ele fala, ele já repetiu isso outras vezes. O envoltório do nosso, que é o intermediário entre o nosso corpo e espírito, que é o perispírito, o corpo espiritual que nós temos, ele depende da natureza dos mundos. Ele usa uma matéria etérea específica do mundo que nós vivemos. Passando de um mundo a outro, os espíritos trocam de envoltório, como trocamos de roupa ao passarmos do inverno para o verão, ou do polo para o equador. Os espíritos mais elevados, quando nos vêm visitar, revestem-se do perispírito terrestre. Olha que interessante isso aqui, ó. E então suas percepções operam como nos espíritos vulgares, mas todos inferiores como superiores não ouvem e não sentem mais do que aquilo que querem ouvir ou sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, podem tornar à vontade ativas ou nulas suas percepções. Só uma coisa são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A visão é sempre ativa, mas eles podem reciprocamente tornarem-se invisíveis uns aos outros. Segundo a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores. Olha, eles podem se tornar invisíveis quando quiserem para os espíritos inferiores, mas não o podem dos que lhes são superiores. Nos primeiros momentos que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre perturbada e confusa e se aclara à medida que se desprende e pode adquirir a mesma clareza que durante a vida, independentemente da sua penetração através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão pelo espaço infinito, no futuro e no passado, depende do grau de pureza e elevação de espírito. Tá? Então, para ele ver ao infinito, ver futuro ou passado dele espiritualmente, depende muito da sua elevação. Toda essa teoria, dir-se-á, não é nada tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais e nos informais que ainda sofreremos, e seja de uma maneira ou de outra, é sempre sofrer. Assim, podemos ainda sofrer muito por muito tempo, mas podemos também não mais sofrer, mesmo desde o instante em que deixamos a vida corpórea. Olha que interessante que ele fala. Os sofrimentos deste mundo, algumas vezes, independem de nós, mas muitos são consequências de nossa vontade. Remontando à origem, ver-se-á que, em sua maior parte, resultam de causas que poderíamos evitar. Ele está ensinando que os nossos sofrimentos vêm de causas, de coisas que nós fizemos e nós poderíamos ter evitado. Quantos males e enfermidades deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões? O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, sem abusar de nada, com simplicidade de gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitas tribulações. Ocorre o mesmo com o espírito. Os sofrimentos que enfrenta são consequência da maneira que viveu sobre a terra. Sem dúvida, não terá mais a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não são menores. Vimos que esses sofrimentos resultam dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria, e que quanto mais se liberta da influência da matéria, quanto mais se desmaterializa, sofre menos as sensações penosas. Ora, depende dele libertar-se dessa influência desde a vida atual. Tem o seu livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre fazer e não fazer. Dome ele as suas paixões animais, não sinta ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo orgulho e purifique sua alma pelos bons sentimentos, que faça o bem e dê às coisas deste mundo a importância que elas merecem. Então, mesmo estando encarnado,
já estará depurado, liberto da matéria, e quando deixar seu corpo, não mais suportará a influência. Nenhuma recordação dolorosa, nenhuma impressão desagradável lhe restará dos sofrimentos físicos que experimentou, porque elas afetaram o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz de ter se libertado delas, e a calma de sua consciência o isentará de todo sofrimento moral. A calma de sua consciência lhe libertará de todo sofrimento moral. Olha o que ele diz aqui no final. Interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as categorias da sociedade terrena, a todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos de sua vida espírita, a partir do momento em que deixaram o corpo. Seguimos-los passo a passo nessa vida de além-túmulo, para observar as mudanças que neles se operavam em ideias, em suas sensações, e sob esse aspecto, os homens mais vulgares não foram os que nos forneceram materiais de assunto menos preciosos. Ora, constatamos que sempre os sofrimentos tinham relação com a conduta, da qual suportavam as consequências, e que essa nova existência era a fonte de uma felicidade inefável para que os que seguiram o bom caminho. Segue-se daí, os que sofrem, sofrem porque quiseram, e só de si mesmos podem queixar-se, tanto neste como no outro mundo. Então viram aqui quantos ensinamentos do que os espíritos sentem e por que sentem, que os sentimentos dos espíritos, eles estão na própria alma, porque ele é um todo, ele não é localizado. Então tudo que o espírito sente está localizado em sua mente, e isso remete a muitas coisas dos nossos sofrimentos, do que sentimos, das curas, das doenças, sobre as dores do nosso corpo, de onde reside, de onde vem, para onde vai e por que ela acontece. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do assunto. No próximo estudo nós vamos continuar na escolha das provas, das dificuldades que os espíritos vão ter nas encarnações, e vai continuar no número 258. Até o próximo estudo do Livro dos Espíritos.